Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vitória, sou o fundador e o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais uma live, mais uma edição do nosso painel Entrevista Ágil de Negócios, uma edição aí mais que especial, né? Cujo tema debatido nesse final de tarde será os aspectos que envolvem o retorno às aulas presenciais, que está aí sendo amplamente discutido. Para tanto, convidamos duas ilustres especialistas aí na área, a doutora Aline Mazzolin e a doutora Aline Mazzolin e a doutora Ingrid Carini, me desculpe, ó, eu falei que eu ia ficar nervoso com duas. Já fiquei. É o sobrenome, né? Isso, da Scarmato Mazzolin Associados. Então, estamos aqui iniciando esse painel, né, para debater aí esse tema. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao pessoal aí que está acompanhando, o pessoal que vai chegando, como de costume aí a live, ela vai gerando essa movimentação. O pessoal aí que acompanha do nosso canal do Connect Business, a nossa diretora de marketing aí, né, encabeçando a equipe de produção técnica da Ágil, está acessando esses grupos para que o pessoal também possa acompanhar. E gostaria de agradecer também, antes de passar aí a palavra para as nossas convidadas, aos nossos parceiros, né? Normalmente no painel Entrevista Ágil de Negócios, nós temos dois patrocinadores, e hoje que dão apoio aí para nós, o Davi Mota, quero mandar um abraço lá para ele, agradecer, da empresa Marca Protegida, lá de Mogi das Cruzes, um grande parceiro nessa parte de registro de marcas. E também, né, agradecer aí ao pessoal da Bielíssima, Moda Íntima, Moda Praia, que é um comércio eletrônico, né? Então, feito aí esses agradecimentos, também gostaria de agradecer a presença, né, a participação de nossas convidadas nesse painel, a doutora Aline, que é advogada especialista aí na área empresarial e também é mãe, né? É isso. E também e a Ingrid, né? Que é especialista na área de recursos humanos, psicóloga e também mãe, Ingrid, é isso? Sim, mãe de dois. Legal. Então, obrigado pela presença de vocês, primeiramente. Obrigada. Legal. Olha só, esse assunto ele vem sendo debatido já, né, ao longo aí do último mês e meio aí, talvez. Logicamente que deu início lá quando começamos esse distanciamento social, lá no finalzinho de março. Essa questão já começou a ser também avaliada, né, a questão aí das aulas. Nós fizemos chamadas durante a semana para esse tema de hoje, que é os aspectos, né, que envolvem o retorno às aulas ainda, as aulas presenciais, ele ainda é uma incógnita, ainda tem muita dúvida por parte de pais, por parte de mantenedores. E você que está acompanhando, se você tem dúvida ainda sobre esse assunto, né, seja com relação, no caso, ao retorno dos funcionários, ou mesmo em relação à insegurança, né, que esse tema causa, por ainda por envolver crianças, jovens, adolescentes e adultos. Então você está no lugar certo hoje, no local certo, para ouvir aí as nossas convidadas especialistas a apresentarem também a opinião delas, né? Sem falar sobre o aspecto, claro, da preocupação também, seja para filhos ou funcionários, em relação à saúde, né? Lembrando que aqui nós não temos nenhum especialista aí na área da ciência, no caso da saúde, aí que estuda o vírus, né? O Covid-19, então tudo que será falado aqui nesse respeito é apenas a posição pessoal de cada um, né? Sem um embasamento científico aí maior, tudo bem? Então, vamos lá. Ok. Podemos aí, produção? Já colocou aí nos grupos, legal, bacana. Eu quero então convidar aí para participar agora sim, né, dessa live, desse bate-papo aqui, da entrevista Ágil de Negócios, as nossas convidadas. Quero já começar fazendo uma pergunta aí, acredito que chave, né, para vocês duas avaliarem e colocarem aí a visão de vocês, que é a seguinte: considerando, né, esse contexto inicial que eu apresentei, como vocês, especialistas aí nas suas áreas, estão vendo essa anunciada volta às aulas, salvo engano, me corrijam aí também se eu estiver errado, em setembro. Como é que vocês estão vendo, cada uma aí com a sua especialidade? Por gentileza. Podemos começar aí pela doutora Aline, por favor.
Olha, nós, assim como todos, e ainda que sejamos especialistas em algumas questões, estamos encarando esse retorno com alguma tensão, né? E ainda uma série de dúvidas, porque a impressão que nos dá é a de que os anúncios das providências são feitos antes de qualquer tipo de planejamento. E isso gera insegurança, né? E ocorre que isso vem ocorrendo em todos os sentidos, em todas as matérias relacionadas à pandemia, desde o início das medidas de isolamento social. E então, quando começaram as medidas de isolamento social, depois a utilização das máscaras, do álcool em gel, eram feitos os anúncios e depois tomadas as providências e feitos os protocolos. Em relação ao retorno das aulas presenciais, eu estou vendo isso da mesma coisa e me sinto como um bombeiro, né? Apagando incêndio. Então, na medida em que os problemas forem aparecendo, a gente vai estudando as soluções e vamos aprendendo todo mundo junto, né? Ok, perfeito. E a Ingrid? Que eu queria complementar isso que a doutora Eni falou, assim, porque assim, na verdade, essa pandemia é nova para todo mundo, né? Ninguém sabe muito como lidar com ela, a gente está aprendendo na prática, porque ninguém nunca vivenciou uma coisa dessa. Então, tem a questão do planejamento que a gente está tendo que se planejar fazendo. O governo, as escolas, os pais, as crianças. Então, ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo, está havendo um planejamento junto com o que está vindo. Então, tem muita coisa que ainda não se sabe como vai ser. O governo colocou algumas regras aí de volta às aulas. Está todo mundo inseguro, porque os professores e a escola não sabem como lidar com esse retorno também. Como é que eles vão garantir o isolamento social, o distanciamento social de crianças de 6, 7, 8 anos, né? Então, assim, eles estão se planejando para o retorno, mas também todos inseguros. Os professores estão inseguros, os professores tiveram vários protestos, né? Não sei se vocês acompanharam. Os professores protestando para o retorno das aulas, os pais inseguros também com esse retorno, ao mesmo tempo os pais tendo que voltar ao trabalho. Tem muitos pais que estão retornando fisicamente para o trabalho, que não tem condição de fazer home office. Então fica aquela pressão para o retorno, ao mesmo tempo, como é que vai ser? Então tá todo mundo nesse dilema, todo mundo, né, sem saber como vai ser. Perfeito, perfeito. Já vejo aí uma bela pitada aí, né, desse assunto que realmente eu acho, eu não sei se vocês concordam, mas é uma mescla aí de incertezas, algumas certezas, inclusive, né, um pouco polêmico, insegurança, etc. e tal. Inclusive, né, esse tema, ele abre também discussão para outros aspectos, como, por exemplo, né, a Ingrid falou aí a respeito de algumas situações que envolvem procedimentos, tal. Vejam, né, os profissionais da área da educação, professores, sala de aula, e aí nós estamos falando aqui de escolas desde do infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, colégio. Nós somos uma escola ágil, só que é uma escola de cursos livres profissionalizantes, onde é mais fácil até um pouco você se adaptar e você flexibilizar, né? Agora, curso, por exemplo, esses profissionais, curso para esses profissionais da educação, para professor, porque eles precisam de um treinamento técnico de como se comportar, de como prever determinadas situações, e aí ao longo do nosso bate-papo aqui, da nossa entrevista, a gente vai poder falar um pouquinho, né, inclusive não só como especialistas, mas também como mães que vocês são, né, vocês fiquem à vontade aí para opinar também com essa visão. O lanche na sala de aula, quer dizer, hoje você tem lá o recreio, né, até para o adulto tem lá o momento do intervalo, né, eu ainda falo recreio até hoje, mas eu sei que é intervalo. Então, o lanche vai ser na sala de aula, como que é isso? A lotação da sala de aula. E olha, a lotação não é um aspecto que envolve só o público, né? O privado, e eu posso falar isso pelo meu filho,
que eu já vi uma preocupação, inclusive, né, de alguns profissionais aí, que a sala de aula tem, sei lá, 20, 25 crianças e a sala de aula não é tão grande assim. Como fazer, né? O uso de máscara pelas crianças e pelos profissionais. Hoje mesmo nós estávamos lendo uma matéria que já saiu há algum tempo, que é sobre essa questão do híbrido, né? Que também está sendo discutido, de ter um rodízio entre presencial, ou seja, esse assunto ele é bem, realmente bem abrangente, bem polêmico, e essa contextualização inicial que vocês fizeram já mostrou aí também que realmente merece bastante atenção. Então, já vou emendar aqui uma outra pergunta para vocês, gostaria que colocassem, né, as respectivas visões aí. Como vocês veem, no caso, essa volta às aulas presencial, mas assim, olhando um pouco na visão da escola, né? Seja a doutora Aline como uma especialista na área empresarial, a Ingrid, no caso, como uma especialista em RH. Vamos olhar um pouquinho lá para o lado da escola e vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eu já tive uma escola infantil, né? E eu estava até conversando com meu marido agora há pouco. Se eu tivesse a escola ainda, como é que eu estaria pagando minhas contas? Porque se você olhar ao lado do empresário, do dono da escola, é uma situação muito complicada, porque ele tem as suas contas mensais para arcar, os professores que estão dando aula, então você tem o seu compromisso, você tem que pagar o salário do professor, você tem o seu, né, o seu compromisso ali. Muito mais preocupante as escolas infantis, porque, assim, as escolas de ensino fundamental e médio, elas têm, as crianças têm uma obrigatoriedade de estarem matriculadas, então, as crianças pequenas não têm a obrigatoriedade de estarem frequentando as aulas. E aí vai muito de encontro com a sua pergunta, porque assim, se a escola não tiver alunos, como é que ela vai se manter? Como é que mantém o emprego do professor? Então, a pressão dos donos de escola para que as aulas retornem é muito grande. Eu estava lendo sobre isso até, inclusive, a semana passada, porque eles estão lá pressionando para que as aulas retornem, para que as coisas se normalizem para a escola, né? A escola do meu filho deu um bom desconto nesse período de pandemia, porque eles entenderam o lado dos pais de que, né, também teve pai que teve redução salarial, então, N fatores que estão acontecendo. Então, os donos de escola estão pressionando para que haja o retorno das aulas. E aí tem a pressão da sociedade, a pressão dos professores, então é uma situação bem complicada. É pressão de tudo que é lado, né, doutora Aline? Graças a Deus eu vendi essa escola antes disso tudo acontecer. Acrescentando a fala aí da Ingrid, a visão do empresário, ela envolve inclusive as responsabilidades, né? No caso da escola, a responsabilidade civil, pela preservação da saúde dos seus alunos, a responsabilidade trabalhista para a preservação da saúde dos seus funcionários, dos professores, né, do pessoal da administração, enfim. E isso tudo aliado à redução da receita, né? Tanto pelo impacto do público pagante, de quem, né, dos pais de alunos, quanto também pelo aumento do custo para você tomar todas as medidas sanitárias que são necessárias para você retomar suas atividades. Então, é um conjunto de providências que precisam ser pensadas todas ao mesmo tempo, mas que na parte legal, você não pode deixar nenhuma brecha, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o entendimento do judiciário amanhã sobre esse assunto. Então, a pressão é grande, na mesma medida em que a escola quer voltar, né, o empresário quer voltar, os sindicatos estão pressionando também para que os entes federados, o governo, enfim, autorize o retorno, mas, ao mesmo tempo, existe um problema sério em relação a essas responsabilidades, né? Então, a escola vai ter que adquirir EPI, a escola vai ter que
refazer toda a sua logística interna para poder atender ao protocolo de saúde que já foi publicado pela Organização Mundial de Saúde, já foi republicado pelo MEC. Isso vai gerar uma série de custos. Nem toda escola tem a possibilidade de atender a esses critérios, né? Mas a questão da responsabilidade civil e da responsabilidade trabalhista, ela persiste. Então, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser planejado, e tudo ao mesmo tempo e tudo agora. É uma dificuldade grande, né? Porque o que eu noto é que muitas perguntas ainda estão sem respostas, né? E, inclusive, pelos próprios órgãos, no caso. Existem aí, claro, algumas diretrizes já, tal, mas eu tenho notado que algumas situações me parece até que é sabido que não tem a resposta ainda e que é algo que tem que acontecer, amadurecer para que obtenham essa resposta. Vocês têm essa percepção também ou não? Sim, até inclusive sobre essas aulas híbridas, né, que a gente estava falando antes, porque há uma discussão, assim, como é que o professor vai dar aula online, estando em sala de aula? Como é que ele vai se dividir nessas tarefas? E aí, para ele preparar uma aula online, é totalmente diferente do que uma aula presencial. Então, ele vai ter uma carga horária dobrada? Como é que vai ser isso? Ele vai receber por isso? Ele vai ter que estar à disposição para tirar dúvida? Ele vai ter... como é que ele vai fazer para se dividir entre estar presente e estar na internet? Talvez as escolas vão ter que contratar mais professores. É uma discussão isso. Como é que vai ser, né? Ou as aulas vão ser dia sim, dia não, por exemplo, e aí quando não estão na aula presencial, ele estará na internet. Não se sabe muito bem como vai ser. Então, né, tem que ter uma preparação. E até a gente está falando de aulas em escolas particulares. Imagina na escola que é pública, que as crianças nem têm internet. Isso que está sendo levantado pela Ingrid, ele tem um impacto direto no fornecimento do serviço, né? A gente sabe aí que pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor paga e recebe o serviço. Toda essa situação tem impactado na qualidade do serviço prestado, né? E é por isso que algumas escolas acabam concedendo alguns descontos, outras não. A escola da Lorena, por exemplo, o desconto não foi significativo, mas a gente vê aquele empenho para prestar o serviço e melhorar a tecnologia e tá sempre colocando os pais em contato com a escola para a gente poder dar sugestões e ela conseguir manter o faturamento. Mas a verdade é que tudo isso impacta diretamente no serviço que está sendo prestado e naquilo que o consumidor tem comprado. Isso também tem gerado muita discussão e é uma preocupação para os donos de escola, né? Eu fico aqui pensando, né, ouvindo aí a explicação, o parecer de vocês a respeito do tema, a visão, e eu fico aqui refletindo realmente como um consumidor que sou, né, eu fico imaginando realmente que tudo bem, eu como pai também, eu tenho um filho de 26 anos e um de 8 anos, o de 26 eu já criei, já estudou, já fez faculdade, então agora é com ele. Agora o de 8 anos, o de 8 anos, hoje vocês até tiveram a oportunidade de conhecer, ele ainda está no terceiro ano, né? Mas, assim, logicamente que eu tenho a preocupação de pai, mas ouvindo vocês, eu comecei aqui a refletir realmente um pouco mais o lado, né? Que é o que a gente está discutindo nessa pergunta, do empregador, no caso, do empregador, não, do empresário, né? Da escola. E realmente eu fiquei imaginando essa contramão, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem que aumentar os custos dele, em decorrência do que vocês falaram, que é equipamento, material de EPI, etc. e tal, ele tem drasticamente uma redução de receita, seja pelos descontos, né, que algumas deram, ou seja, pela inadimplência, que infelizmente aconteceu, porque como vocês falaram bem aí, muitas empresas, elas negociaram por meio dos decretos aí salário, em 50%, jornada. A doutora Ingrid, a doutora Aline e a doutora Ingrid sabem disso, as duas atuam aí, seja uma na área empresarial, outra na área de RH, teve tudo isso, então como pagar a escola? Então, e ao mesmo tempo, as escolas,
elas têm que ter essa preocupação ainda maior com a qualidade. É uma contramão para eles, né? Acho que eu acho que eu nunca tinha parado para avaliar dessa forma, provocada aqui por vocês. Sim, sim, e até muito significativo, né? Tanto o consumidor, os pais sofreram impacto financeiro, quanto a escola também teve que adotar essas medidas trabalhistas de redução de jornada, suspensão de contrato, e também se viram num dilema quando do término do prazo dessas medidas também de redução de jornada, e aí o decreto não era aprovado, não vinha a lei. É uma situação, como eu tô ali na área empresarial todo dia, vivendo a dor do empresário, é muito difícil você conseguir lidar com uma situação dessa e, sobretudo, pensando que ali você tem vidas, né? E os pais, a gente demora tanto para escolher uma escola, porque a gente a gente visita, a gente conversa com a diretoria, com a coordenação, com a tia da cantina, aí, né, é muita intuição e a gente confia naquele estabelecimento, a gente confia na nossa criança diariamente quando entrega ela pro tio lá da portaria, pro professor, enfim. A escola, ela tem noção disso, né? A Ingrid, melhor do que eu, sabe dizer, já foi proprietária de escola. E eu imagino o tamanho da dor desse empresário, né? Realmente, eu fico pensando isso também. Se vocês me permitem, então, agora eu gostaria de pedir a opinião de vocês, a visão de vocês. Vamos mudar um pouco, e da mesma forma, como vocês veem aí, no caso, essa volta, né, às aulas presenciais, essa possível volta, mas agora um pouquinho na visão dos pais. Pais, mães, né? Quando eu falo pais aí, logicamente, estou me referindo aí às mães, aquele responsável pela criança, ou pelo jovem, adolescente. Como que vocês estão vendo isso? Agora tentem olhar um pouquinho aí como mães que vocês são. Isso, assim, teve até várias pesquisas que foram feitas em relação à volta às aulas para os pais, né? A maioria não concorda com a volta às aulas agora, por conta disso tudo que você falou e que a doutora Aline comentou, né? Assim, você entrega o seu bem maior para uma escola que você não vai ter, seus olhos não estão ali junto com a criança o tempo todo. Eles vão se abraçar, eles vão se beijar, um vai tomar refrigerante no copo do outro, e assim vai colocar a mão na boca, não tem jeito, né? Então, a maioria dos pais não concorda com o retorno às aulas. Eu sou uma mãe que eu não sou tão... a minha preocupação maior nem é essa, a minha preocupação maior é com a saúde dos familiares que são mais velhos. Então, assim, se a criança vai para a escola e vai ter contato comigo, eu vou ter contato com as pessoas mais velhas da minha família, e aí assim vai, né? O vírus vai se espalhando se é que ele teve contato. Então, a preocupação também é essa, porque tem pais como eu, que os filhos ficam no contra-horário da escola com os avós, que foi o que o Mandetta falou lá no começo da pandemia, a preocupação dele era essa. Não tô citando a parte política nem nada, mas assim, a preocupação dele era essa no começo da pandemia. Tá, eu vou cancelar as aulas. E aí as crianças vão ficar com quem? Com os avós. E é o grupo de risco, como é que vai ser? Então, a minha preocupação enquanto mãe, enquanto filha, é esse contato, assim. Existem também algumas mães que estão nessa discussão, assim, eu vou esperar para ver o que acontece. Eu acho que eu sou uma mãe assim, eu não vou levar no começo, vou esperar um pouco para ver como é que as coisas ficam, para depois eu decidir o que eu vou fazer, né? Porque a criança, ela precisa estar enquanto psicóloga falando agora, ela precisa desse contato social. E a gente não sabe futuramente o que esse isolamento social vai trazer de problemas futuros, né? Problemas de ansiedade, né? Nas crianças. E a gente não sabe as consequências disso. Ninguém nunca vivenciou uma coisa dessa, né?
é tudo novo. Agora as crianças estão em contato com os avós, eu já estou deixando eles lá com os avós, então é uma preocupação muito grande em relação a isso. As entidades responsáveis, o Ministério da Educação, os governos estaduais em geral, à exceção de alguns na parte norte do país, eles têm levado em conta essas pesquisas, né? Tanto que, você vê, é por isso que eu digo, o anúncio é feito primeiro, e aí depois as providências são tomadas. A gente precisa levar, agora eu vou só fazer uma parte, que a gente precisa levar em consideração que o Brasil foi um dos últimos países onde o vírus chegou. Então, a gente tem lição, né? Nós temos referência, né? Nós não fomos a China, que foi pega de fato de surpresa. Mas, enfim, então, o que acontece? O Conselho Nacional de Educação, ele vem publicando alguns pareceres favoráveis a essa flexibilização da obrigatoriedade do ensino presencial, né? Inclusive, ontem já foi encaminhado para aprovação do Ministério da Educação um projeto que flexibiliza, de fato, essa obrigatoriedade, a princípio, levando em conta comorbidades existentes na família ou problemas de saúde do próprio aluno. O parecer foi para que a flexibilização ainda seja estendida a essa vontade e disponibilidade dos pais de retornarem com os teus filhos à escola. Essa era uma preocupação legal grande que eu tinha, porque existe a obrigatoriedade de manutenção da matrícula da criança na escola. O pai, pela lei, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é obrigado a manter o filho matriculado e garantir a presença dele, né? Mas num momento como esse, nada mais justo que se flexibilizar, de fato, essa regra. Então, por isso, me parece que esse parecer ele vai ser aprovado pelo MEC, existe até um projeto de lei também para ser aprovado, mas a orientação, inclusive, foi no sentido de que os governos locais possam também decidir sobre o assunto, porque, muito embora a competência para a legislação seja do governo federal, ela diz que é importante levar em conta os aspectos culturais e socioeconômicos de cada localidade. Com base nessa brecha, a gente consegue fazer essa adaptação legislativa. Então, a maior preocupação, inclusive minha como mãe, era nesse sentido. Eu vou ser obrigada a mandar a Lorena para a escola? Eu não sei se eu quero ainda, né? Se eu quiser esperar um pouco para ver. Então, já está havendo a flexibilização legal do número de aulas presenciais, da quantidade de carga horária de ensino. Está havendo também um estudo para que todo esse impacto pedagógico ele seja recuperado no ano de 2021 e 2022, ou através de reposição de aula, de aumento de carga horária. Então, agora, depois do anúncio da volta às aulas em setembro, que estão se tomando providências para se flexibilizar essa obrigatoriedade. É válida, ainda bem que está acontecendo, podemos ter aí uma tranquilidade maior em relação a essa autonomia que o pai precisa ter em relação à saúde ou o dia a dia da criança num estado de pandemia, né? Perfeito. Eu até quero fazer uma menção em cima dessa visão aí, olhando para um pouco dos pais, e depois eu gostaria de voltar nesse tema da doutora Aline também. Eu li também uma matéria, né, uma notícia oficial, né, lembrando, notícias oficiais, né, fontes seguras e corretas, a respeito da questão do índice de as mortes, né, o aumento das mortes aí, com essa volta às aulas. Fizeram lá uma conta, me chamou bastante atenção, eu não me recordo aqui agora os números, mas foi em portal aí, o portal oficial, né?
e falava que, em decorrência, no caso desse retorno às aulas presenciais, que o índice, né, de mortes aí, no caso, aumentaria muito em decorrência disso. E não necessariamente nós estamos falando de quem está frequentando a escola. Não, é como foi falado aí por vocês agora, não me recordo se foi a Ingrid ou se foi a doutora Aline que citou, mas a questão da família, né, do idosos, pessoal aí que tem a questão do risco maior. Então, vejam, é realmente uma engrenagem, no caso, são decisões que uma coisa está amarrada na outra, e, na realidade, o impacto é uma cadeia, né? A gente pode dizer que é uma cadeia. E é bem interessante mesmo o que foi falado, essa questão do primeiro se divulga, não é? Eu também não vou entrar aqui no aspecto político, tá? Normalmente a gente não entra, mas fiquem à vontade para citar nome, colocar posição, entendimento, isso não tem problema nenhum. Aqui na rádio a gente costuma dizer que a gente não é nem de um lado e nem de outro, nós somos do bom senso e do que é melhor para o país, não importa o nome nem a cor, né? Mas é interessante como se anuncia as coisas, parece que é para testar, e aí você vai ajustando. É igual em TI, eu sou especialista em TI também, e normalmente quando você lança um software novo, vocês já devem ter ouvido falar isso, vocês soltam lá a versão beta, e na realidade quem vai ajustando, quem vai, né, gerando os ajustes, as melhorias, é o consumidor, é o usuário final, porque ele vai apontando, ele vai reclamando, e aí a empresa está montando aqui a solução ideal. E é um pouco do que acontece. Em algum momento também eu vejo que nós estávamos no caminho certo, né? Vamos colocar aí no país. Realmente, nós somos um dos últimos, um baita aparato, né, para tomar cuidado, para que aquele primeiro grupo não se contaminasse. Vocês lembram-se bem disso. E depois parece que o negócio perdeu um pouquinho assim o prumo, mas tudo bem, faz parte. Eu faria uma terceira pergunta para vocês, uma outra pergunta aqui, que eu acredito que esteja bem relacionada já um pouco a isso que a doutora Aline falou, e eu gostaria de esmiuçar um pouco mais isso, se possível, né? Sobre essa questão da obrigatoriedade que a doutora Aline colocou, um pouco mais na visão, dando a visão dela ali sobre os pais. Mas a obrigatoriedade ou não, né, dessa volta às aulas, eu já aprendi aí algumas coisas novas, não é apenas uma questão comercial, mas é uma questão de obrigação da instituição, né, da instituição de ensino e tal, que muitas vezes é definida pelo próprio MEC, pelas secretarias da educação dos estados, pelos municípios. Por quê? Eu vejo lá o esforço na escola do meu filho, e no caso, assim, não é obrigatória a aula online, a professora cansa de falar que é opcional. Por quê? Porque eu acho que hoje, por lei, não pode, acho que, colocar falta, alguma coisa assim. No início, quando estava todo mundo perdido, falava-se que era obrigatório, que ia ter falta, então mudou, né? Então não é só uma questão comercial, realmente. Então, o que vocês podem falar aí a respeito dessa questão, em especial a doutora Aline, que acho que está um pouquinho mais dentro da área dela aí. A obrigatoriedade, na verdade, ela não vem, os decretos não fazem menção a uma obrigação de retorno às aulas. Nós temos a legislação federal que obriga que as crianças aprendam, né? Para isso, determina um mínimo de carga horária pedagógica. Mas esse retorno às aulas presenciais, ele é consenso que ele é facultativo, tá? As crianças precisam assistir às aulas, e isso continua valendo. Agora, o modo pelo qual esse serviço é prestado pela instituição é que está sendo estudado por toda essa flexibilização e toda a questão científica e sanitária e tudo mais. Então, é preciso assistir às aulas. A forma do ensino é que está sendo questionada. E em relação à questão presencial, para fins de você fazer o controle da presença e dessa obrigatoriedade, de fato, a questão presencial ela foi afastada, tá? Então, existe a obrigatoriedade geral do aprendizado, da lei geral, né? Das determinações do MEC sobre mínimo de carga horária. Contudo, a presença do aluno ela não vai ter esse controle antigo, né?
ele vai ser feito através de outros meios, porque a presença do aluno na escola, ela... eu falo que foi flexibilizada, acho que é porque eu tenho um desejo de que seja, né? Mas ela consta lá do parecer do MEC. Nenhum dos decretos de qualquer dos estados tem obrigado as escolas a abrirem as suas portas para as aulas presenciais, ok? Isso não aconteceu. Até porque não se sabia de que forma isso poderia ainda ser feito quando os decretos foram publicados, né? E isso tudo vai ser definido posteriormente. Mas a certeza é essa: precisa assistir a aula, mas não vai haver aquele controle, né, de presença física dentro da escola. Vai haver uma medição também do nível de aprendizagem, para que se possa fazer esse planejamento de recuperação pedagógica nos próximos anos, né? E até para fins de estudos estatísticos em relação ao nível de aceitação e concentração e aproveitamento de crianças, adolescentes, ensino infantil, médio fundamental, nesse tipo de situação. Mas em relação à obrigatoriedade, não... O pai, ele precisa garantir que o aluno aprenda pelas formas que forem disponibilizadas pelas instituições de ensino, né, de nível particular e público também. Muito bom. Queria complementar uma coisa que eu estava lendo, que é de encontro com o que a doutora Aline comentou, que é em relação às avaliações, né, porque... existe essa obrigatoriedade de haver avaliação para passar de ano, para que a criança seja promovida para o ano seguinte. Então, houve até na escola do meu filho teve uma comoção geral, assim, mas, poxa, estão em pandemia, como é que vai haver prova e tal? Mas existe essa obrigatoriedade da escola de aplicar avaliações para ver se o aluno está apto a seguir com seus estudos. Isso ainda vai acontecer também. Não tem a obrigatoriedade do controle da presença, mas as avaliações vão acontecer. Então, a escola tem que garantir o ensino para que o aluno aprenda, para que ele seja avaliado do mesmo jeito e possa passar de ano. Não vai ser uma progressão automática, né? Ainda vai haver as avaliações. E é uma preocupação muito grande com os alunos que estão se preparando para o vestibular, né? Porque a gente está falando aqui de alunos que são da nossa realidade, que são os nossos filhos, 8, 10 anos, mas que os alunos que estão lá no ensino médio, a preocupação é muito maior, porque, assim, não é só passar de ano, é a preocupação para o vestibular, né? Para a próxima etapa de vida. Precisa levar em conta que nós vivemos num país de muitas realidades. Exatamente, né? Nós sim. temos um país de diferenças socioculturais e econômicas muito, muito grandes. Então, a gente até está debatendo, levando em conta aqui, como a Ingrid falou, a nossa realidade, mas a gente tem que ver que tem criança lá no interior do Amazonas, né? Para chegar até o lugar onde eles moram, você demora 4, 5 horas de balsa improvisada, né? E como levar até eles toda essa tecnologia, como garantir que as condições sanitárias dos estabelecimentos de ensino ali, que são normalmente públicos, conseguem atender às exigências de saúde. Então, é uma questão muito complicada você manter uma obrigatoriedade num momento como esse, né? Sim. E eu acho que eu desviei um pouco do assunto. Não, tá perfeito. Assim, acho que está bem dentro, é bacana, porque é um bate-papo realmente, como eu havia falado, e o pessoal que está acompanhando, agradecer aí mais uma vez quem está acompanhando a nossa live, fica bacana, porque vocês estão colocando opiniões, visões aí bastante interessantes, ora como, né, dentro da especialidade de vocês, ora como mães, ora como consultoras, isso é muito importante. Quero até mandar aqui, o doutor Ricardo Scarmato, acho que vocês conhecem, né? Tá mandando aqui um tchauzinho. Eu tô brincando, lógico, eu conheço ele, né? Assim, ele tá mandando um tchau para vocês. Alessandro Pereira de Oliveira também.
e temos bastante pessoas aí que estão acompanhando a nossa live aqui, o nosso painel Entrevista Ágil de Negócios, hoje aqui com a doutora Aline Mazzolin e com a doutora Ingrid Carini. Eu estou falando o segundo nome dela, porque o terceiro nome eu não vou arriscar. Depois ela vai falar ao vivo aqui, como que pronuncia, e aí eu arrisco. Cujo tema do nosso painel Entrevista Ágil de Negócios de hoje são os aspectos que envolvem aí, no caso, o retorno às aulas presenciais. Então, aqui as nossas convidadas do escritório, né, advogados associados da Scarmato Mazzolin, estão dando aí uma aula. A doutora Aline como especialista na área empresarial e a Ingrid, né, como especialista aí também na área de recursos humanos e psicóloga que ela tá legal? Vamos lá. Eu achei bacana entrar nessa questão aí da realidade, muitas realidades. Eu acho que o pessoal que está acompanhando realmente acho que foi uma bela provocação. Até a Ingrid, ela falou aqui um pouco mais no início sobre as escolas públicas, né? E acho que isso também traz um pouco para isso que a doutora Aline falou, das muitas realidades, não necessariamente, né, somente essa questão do norte, nordeste, e regiões mais carentes, mesmo São Paulo, sudeste, né, também regiões carentes, mas eu ouvi discussões aí, por exemplo, de professores que não tinham condição de manter uma aula online, né, no formato EAD aí, ao vivo, por questões de internet. Tanto é que me parece que a Secretaria de Educação buscou alternativa de uma plataforma própria. Sim. Aí são as soluções personalizadas de cada município, né? Eu entendo. E realmente essa realidade, ela é bastante complexa, e se nós estamos discutindo isso aqui, vamos colocar aí no estado de São Paulo, mais fechado aí na grande São Paulo, né? Ou mesmo na região metropolitana, imagine aí em outras regiões mais carentes, mais desprovidas aí do país, realmente isso deve ser ainda mais crítico do que para nós aqui, né? Sim, até recurso do professor mesmo, assim, né? Porque, na verdade, teve que haver uma adaptação de todo mundo. Os professores do ensino regular não estavam acostumados a aulas online, ninguém nunca tinha feito isso. De repente, na faculdade, talvez, mas no ensino regular, não. Então, os professores tiveram que rapidamente se adaptar, as escolas também, os alunos também. Então, imagina assim, eu trabalho numa empresa na área de RH, né, e temos um funcionário lá da Bahia que estava conversando comigo. Ele falou: Ingrid, eu não consigo atender celular durante o horário de trabalho porque o meu celular tem que ficar com os meus filhos em casa para que eles possam fazer as aulas. Eu falei: caramba, como é que está sendo isso? Ele falou: olha, é um desafio, porque assim, imagina você estando numa tela de computador grande, você consegue ver o conteúdo e fazer a aula, é uma coisa. Agora, você digitar na tela do celular e entregar a sua lição de casa, como é que é isso no celular, né? E é o desafio aí diário. Ele falou assim: eu não tenho condição de comprar um computador para as crianças. Ele tem 5 filhos, cada um numa idade diferente, e teve que se adaptar desse jeito. Colocou uma internet lá um pouco melhor, 3G no celular dele, porque não tem internet em casa. E as crianças, imagina que ele tem um filho, acho que o filho dele mais novo tem 6 anos, ele já tem obrigatoriedade de estar matriculado. Então, uma criança de 6 anos que está na pré-alfabetização, está sendo alfabetizada, fazer aula online, digitando no celular, na verdade, aí, assim, todo mundo teve que se adaptar. E aí, quando você traz isso para uma realidade diferente da nossa, que a gente está falando de São Paulo, igual você falou, São Paulo, escola particular, pessoas com um pouco mais de recurso, você trazendo essa realidade para né, uma história de vida muito diferente, como é que fica isso, né? Como é que as pessoas vão se adaptar? Como é que vai ser? Tá, o retorno às aulas para a gente vai ser difícil, mas talvez para essas pessoas seja a melhor solução, porque como é que essas crianças estão aprendendo alguma coisa? Como é que está sendo isso? É verdade. E teve um estudo que foi publicado faz um mês, mais ou menos. Eu não lembro agora qual é o percentual, mas a grande maioria das crianças que estava matriculada desistiu. Não está dando andamento às aulas.
das escolas públicas, Esse porque... é o grande desafio do Ministério da Educação, é o problema da evasão escolar. Não, assim, não tiveram mais interesse na aula e falaram, putz, eu não vou ficar me esforçando. Não tem recurso como esse teu funcionário, né? Não tem recurso. Aliás, essa é uma pergunta que me fazem muito. Olha, a escola não me deu recurso para o meu filho assistir a aula online. Eu tenho muita pergunta nesse sentido. E eu vou ser muito sincera em dizer para vocês que eu não sei responder. Não tem resposta. Não tem resposta, sabe? Na medida em que eu preciso superar essa dificuldade dentro da minha casa, como é que uma instituição de ensino, né, seja ela pública, seja ela particular, com esse impacto financeiro que está sofrendo, com todas essas medidas de ordem trabalhista e sanitária, ainda vai ter recurso para poder me dar condição tecnológica, né, de eu poder ajudar a escola a cumprir esse contrato que eu tenho com ela. É uma questão muito complexa, né? Sim. E fora a responsabilidade, e eu vendo como empresária agora, a responsabilidade da própria instituição de ensino em manter esses recursos junto aos seus funcionários. Porque quando o professor dá aula da casa dele, quem tem que prover o recurso necessário para que essa aula aconteça é o empregador. Exato. E aí? Então, e aí? Boa pergunta, né? Como a própria doutora falou e nós citamos aqui anteriormente, muitas perguntas ainda não têm as respostas, porque é como você definir lá que você quer alcançar um determinado objetivo e você não definir as metas e como você vai alcançar aquele objetivo. É um pouco disso, né? É o que eu quero, né? Eu quero ter uma aula online, uma aula todos os alunos presentes, com tecnologia legal, mas como viabilizar isso de alguma forma? E aí eu gostaria até de entrar um pouco já em uma próxima pergunta, ainda nesse tema, né? Que é a questão das responsabilidades empresariais, né? E até trabalhista, no caso, da escola, e também já emendar as responsabilidades dos pais, né? Nesse aspecto. Então, até onde e até sem esquecer, claramente, a questão da colaboração, que no mundo atual é muito importante nós lembrarmos disso, dessa questão colaborativa, né? Então, é olhar realmente para o próximo e ver também de que forma que nós podemos contribuir com aquele próximo, colaborar de alguma forma, porque eu acho que isso conta muito nesse momento. Em relação à responsabilidade trabalhista das instituições de ensino, essa não há mais muita dúvida, né? O Ministério Público do Trabalho, a própria OIT, desde o início da pandemia, já promulgou normas de saúde e proteção do ambiente de trabalho para se evitar contaminação. Isso já foi amplamente divulgado. O Ministério Público do Trabalho, ele vem fazendo um trabalho muito forte, ainda que com toda essa dificuldade de pandemia, no sentido de garantir que aqueles que estão trabalhando estejam protegidos, né? Aqui no escritório, nós, inclusive, fizemos aí um trabalho com uma infectologista, no sentido dela ir até o ambiente de trabalho, fazer um estudo da logística e promover qual era a maneira mais eficiente de se evitar a contaminação dentro daquele ambiente de trabalho. Então, em relação às escolas, isso está muito claro. É obrigação da escola atender a todas as normas de segurança e saúde de trabalho no que tange a contaminação pela Covid-19. Então, não ignorem as orientações da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, as orientações do Ministério Público do Trabalho. Consultem o seu advogado, porque ele, mais do que ninguém, vai saber te orientar nesse sentido. Consultem o seu técnico em segurança e saúde do trabalho, porque ele também tem competência para te ajudar. Adquiram os EPIs, preservem a saúde dos teus empregados, porque isso é tua obrigação, é obrigação do empresário. Muito empresário me fala, Aline, mas a gente não sabe onde é que a pessoa pode se contaminar, ela pode pegar um transporte público. Certo, correto. Só que a responsabilidade do empregador,
ela é a de tomar todas as medidas necessárias no sentido de proteger a saúde dos seus empregados. Bom, né? Então, isso é importante. Em relação aos alunos, a mesma coisa. Obedecer todas as normas de sanitárias aí que foram estabelecidas, né? E acho que em relação à questão trabalhista, ela tá realmente bem clara. E fiscalizar, né? Fiscalizar a utilização dos EPIs por parte dos teus profissionais. Garantir que nenhum empregado, nenhum professor... eu estou aqui dentro da escola, mas eu estou num ambiente arejado. Não. Você precisa usar máscara, fiscalize. Essa obrigação, ela faz parte do contrato de trabalho agora. Da mesma forma em que é sua obrigação chegar no horário, é sua obrigação cumprir as tarefas, é sua obrigação usar os EPIs e obedecer aquelas normas sanitárias, tá? Sim. Muito bem. A Ingrid quer comentar? Sim. Da parte dos pais também, a gente vai ter que fazer a nossa parte de ensinar essa nova realidade para as crianças, né? Porque é novo para eles também. Eles estão em casa, imagina que eles estão há 3, 4 meses em casa com a gente, e estão aqui, estão na casa deles. Agora vai ser uma nova realidade, né? A voltar para a realidade que é a escola. Então, todo mundo vai ter que se adaptar no começo para esse novo normal aí, como é que vai ser, as pessoas se adaptando. E cuidar uns dos outros, porque as crianças vão ter que ter, a gente vai ter que pegar no pé das crianças para que isso aconteça, porque se a gente, eu sou do RH, eu estou vendo algumas empresas que já estão flexibilizando o uso de máscara, por exemplo. Só vou ficar aqui, vou deixar aqui, vou tirar um pouco, vou ficar, então tudo bem, estão fazendo um pouco de vista grossa, e eu tenho medo de que isso aconteça nas escolas também, futuramente, né? Porque você acaba as pessoas estão no momento agora de que estão ignorando a presença da doença, eu vejo isso, né? As escolas, aqui em São Caetano, por exemplo, onde eu moro, já liberaram a abertura de bares à noite. Então, você passa na frente dos bares, está todo mundo vivendo super normalmente, se abraçando, conversando e ficando junto, próximo, né, uns dos outros, e sem máscara, sem cuidados. Então, eu acho que o maior temor nosso também é em relação a isso, né? Como é que vai ser? As crianças vão mesmo usar, a escola vai mesmo se preocupar com isso, os professores, eles vão ter condição de dar a sua aula e fiscalizar que a criança não tenha contato umas com as outras, que usem máscara dentro da sala de aula, como que vai ser isso? O professor vai ter um desafio ainda maior, né, que assim, garantir que ele consiga passar o conteúdo, garantir que as crianças prestem atenção naquilo e também ficar de olho nesse contexto todo ali da sala de aula, como é que vai ser isso? É um desafio muito grande, né? E para a gente, enquanto pais, eu acho que o nosso papel vai ser ensinar essa nova realidade para as crianças. Ou seja, né, eu vou falar algo aí que eu já ouvi em sala de aula, eu também, de 2015 para cá, eu sou professor, docente especialista, dando aula de graduação, MBA, né, de empreendedorismo, e até quero só citar que, na realidade, tem muito professor aí do nosso meio aqui de Fundamental 2, ensino médio e também graduação, tá? Que eles não estavam preparados, não, para aula online, e se viraram no 30 e sofreram muito porque eles eram especializados só na aula presencial. Sim. Mas realmente foi algo bem difícil. E até na sala de aula, os alunos brincavam, né? Perguntavam para o professor após a apresentação, perguntavam assim, isso é graduação, tá, gente? Professor, o senhor também trabalha? Quer dizer, eles perguntavam se o trabalha trabalhava, porque o da aula não era trabalhar. Então, assim, agora, só dá aula. O professor da aula, o professor aí de criança, adulto, não importa, ele também vai ter que trabalhar, porque ele vai ter que cuidar da saúde, logicamente, dos nossos pequenos, principalmente, e ainda cuidar da saúde dele, e, quer dizer, ele vai ter bastante trabalho além de dar aula.
não é? Sim, Bom, sim. eu compartilho aí também dessa questão que a Ingrid comentou, no caso, com relação às máscaras, né? Hoje, realmente, a gente andando aí na rua, eu também tenho uma impressão bem parecida de que parece que nós já estamos vivendo uma outra realidade, e não é, né? Até porque, assim, alguns questionam os números, alguns questionam até o fato dos números serem apresentados aí em noticiários, sabe? Eu já estou da visão de que tem que mostrar, que é para a gente saber, e eu não gosto de ser enganado, né? Isso me preocupa muito, realmente, e a doutora Aline colocou da importância de seguir as orientações das autoridades, a empresa que não tem profissional, no caso da área da saúde ocupacional, etc. e tal, a medicina do trabalho, então tem que ter esse profissional também, que seja uma consultoria, para poder estar auxiliando, que isso tudo aí é bastante importante. Eu acho que é nessa linha, né, pessoal? É isso mesmo, gente. É um desafio muito grande, mas desde o início, né, da pandemia e das medidas de isolamento social, eu venho dizendo que a melhor solução, no meu caso, né, para quem me consultava e me consulta ainda, a melhor solução jurídica é o bom senso, né? Todos hoje precisamos pensar e agir ainda mais do que de acordo com as leis e as normas, com o bom senso, né? De forma colaborativa, contribuindo para o bem-estar de todos. O problema, eu vejo, é que a humanidade não estava habituada, né, a se importar com o outro. E na atualidade, a par de todas as decisões jurídicas e regras e normas que a gente tenha, o importante é a gente justamente se importar com o outro. E então o bom senso, mais do que nunca, impera, né? Lógico, a legislação ajuda, o governo ajuda, né? Às vezes atrapalha, né? Mas eu acredito que seja na intenção de acertar, porque é uma situação que é uma escola para a humanidade, para o futuro da humanidade, né? É um momento que, apesar de todas as nossas perdas, ele é um momento de muito aprendizado. E a gente precisa contar com o bom senso de todos e em todas as áreas, né? Então, eu uso isso muito no meu dia a dia. Ah, doutora, e o que é que a lei fala? Eu penso, gente, a lei não fala nada, né? Então, vamos agir com bom senso, vamos pegar um princípio daqui, um princípio dali, uma lei tal, e vamos pensar no bem comum, né? Empresário, você que está exigindo que o teu funcionário volte a trabalhar imediatamente, mas sabe que o filho daquele funcionário ainda não voltou para a aula, que ele tem a dificuldade de deixar a criança com alguém, vamos ponderar, né? Vamos pensar na produtividade que esse funcionário vai me dar se eu obrigá-lo a voltar para o trabalho e ele preocupado com quem vai deixar a criança. Isso eu acho que você não precisa de lei para regulamentar uma situação dessa, né? Tá tudo aqui dentro da gente. Então, é isso que eu digo. Vamos agir com bom senso, né? Vamos se ajudar. O mundo está precisando disso. Inclusive, da mesma forma, né? A doutora falou bem a questão do bom senso, da mesma forma, o colaborador, né? O funcionário, que ele foi, entre aspas, beneficiado com esse bom senso da parte do empregador, e ele também contribuir de alguma forma, né, com seus resultados, ou seja, não vamos fazer corpo mole, por exemplo, então é uma troca realmente. E olha só, o Alessandro Pereira mandou aqui uma mensagem, olha só, as adaptações ocorrerão sem dúvidas, mas será um processo de acertos e erros. Perfeito, é o que a gente vem discutindo aqui bastante. Eu gostaria de complementar uma coisinha só aqui, que é engraçado também o que está ocorrendo, e assim, de novo, né, independentemente de partido político, de cor de bandeira, mas pensando no bom senso, até para que isso depois se transforme no senso comum. Hoje, assim, se discutia muito a questão do distanciamento social, né, por causa da questão da economia, e agora chegou a tão esperada hora, pelo menos para muitos,
de que a economia tem que prevalecer e que existe a flexibilização. Ou seja, mesmo aqueles que têm, lógico, a maioria tem muita preocupação com a saúde, que é a prioritária, entende também a importância da flexibilização. Mas vejam, existe uma recomendação, que foi citada aqui, inclusive, como importante da manutenção dessas orientações técnicas, do uso da máscara, por exemplo, né? E, assim, antes era a questão do distanciamento, porque eu não quero, porque eu não posso, porque está errado, porque não deve, e agora que existe um sinal, uma luz no fim do túnel, que é a flexibilização, mas que isso depende também do uso da máscara, aí eu não quero, eu não posso, então, assim, eu acho que nós temos que pensar o seguinte, eu não quero usar máscara, eu não gosto de usar máscara, né? Eu não penso no próximo. Vamos lá, vamos eliminando. Eu não penso no próximo, então eu não me preocupo de não usar máscara para não prejudicar o próximo. Não ligo para isso. Mas, pelo menos, eu vou usar máscara porque é uma lei. Então, eu tenho que cumprir a lei, senão eu estou infringindo a lei, não é? Então, que não seja por esses 3 motivos nobres, que seja pelo 4º motivo, que não deveria ser. Mas não que seja pelo amor, vai pela dor, né? É isso Exato. mesmo. E é isso que a administração pública está aqui, né? Para garantir o bem-estar de todos. É Legal. Isso mesmo. Legal. A Ingrid quer complementar algo? Já vou lançar outra pergunta aqui para vocês, hein? Que a discussão está boa. Eu acho que a Ingrid, ela deu uma congeladinha, provavelmente a internet. Eu vou seguir aqui, então, doutora Aline, enquanto a Ingrid retoma aí, eu quero fazer mais uma pergunta. A gente está chegando aí na reta final, tá, da nossa live, do nosso painel Entrevista Ágil de Negócios. Olha aí, a Ingrid voltou conosco. Eu quero fazer uma pergunta. Você quer complementar algo em relação ao que a gente falou antes, ou posso já lançar uma outra pergunta? A minha internet está falhando bastante. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, está tranquilo. Ela falhou um pouquinho. Você está nos ouvindo? Legal, eu vou seguir aqui a nossa produção técnica encabeçada pela nossa diretora de marketing, Priscila Biela, sempre conosco aqui, ela vai confirmar aí com a nossa convidada especial, a Ingrid, a questão técnica aí. Eu gostaria de saber o seguinte, né, como mães, agora sim, né, falaram bastante aí como especialistas aí na área empresarial, na área, no caso, de recursos humanos, agora eu quero também ouvir vocês um pouquinho mais, né, como mães, e profissionais também que são, claro, né? Como fica esse psicológico aí dos pais e também dos mantenedores, principalmente dos pais, nós somos aqui, né? Nesse momento da volta, realmente tem que voltar, não importa, saiu lá o decreto, explicou como vai ser, como que fica afetado, como que vocês veem esse psicológico aí, hein? Esse preparo. Olha, eu não tenho aí a especialidade que a Ingrid tem, né? Então, eu sinto e ela explica. Eu tenho um dilema muito grande. Eu sinto e ela conserta depois o trauma. Eu tenho um dilema grande, né? Eu tenho medo. Eu tenho o medo. E a grande maioria das mães tem esse medo a par das pesquisas, né? A gente faz parte do grupo das mães da escola, né? E aquele grupo, ele borbulha o dia inteiro, a cada notícia que sai, a cada declaração, a cada live do prefeito do seu município, é uma loucura. Mas eu faço parte, contribuo para essa loucura, porque eu sinto muito medo, né? Eu quero preservar meu filho, eu quero preservar a minha saúde, eu quero preservar a saúde dos meus, mas ao mesmo tempo eu penso, e aí a Ingrid pode falar melhor, é o seguinte, até onde a criança suporta o isolamento, né? Eu já vejo alguma alteração de comportamento da minha filha. Eu já sinto que ela precisa estar, e não é estar presente na câmera, conversando com os amigos online, é a presença física. Nós somos um país de hábitos muito próximos, né? As crianças desde cedo aprendem a beijar e abraçar e a cumprimentar o seu convidado, né? Então, e por mais, eu vejo que em casa a Lorena é uma menina muito bacana, eu falo, ela obedece, eu explico, ela compreende, mas isso dentro dela me preocupa, né? Até onde ela vai suportar isso?
Essa é a minha aflição como mãe. Além da questão de saúde, com esse retorno às aulas presenciais, a importância da retomada da aula presencial para o íntimo da criança, né? Aí eu passo para a Ingrid. Passa para especialista agora, né, na psicologia. Aí. Tem alguns estudos falando sobre isolamento social e tudo mais, mas, como eu falei, assim, isso é novo para todo mundo, então ninguém sabe muito bem o que vai significar isso futuramente para as crianças. Existe, sim, a mudança de comportamento das crianças, né, porque estão isoladas socialmente, estão se sentindo presas, e tem as crianças menores não entendem o que está acontecendo, né? Eu tenho uma filha vai fazer 3 anos, ela não está entendendo porque ela não pode ir no parquinho, porque ela não pode ir lá fora, porque ela não pode ir, ela não entende isso, mas ela já entende que tem um vírus que é do mal, isso ela já aprendeu, não fui eu que ensinei, ela aprendeu de algum jeito, aí ela já sabe que existe isso, essa ameaça para ela. Desculpa, quantos anos? Vai fazer 3 anos. Eu tenho uma de 3 e tenho o Pedro, que vai fazer 11. Né? Para ele, as coisas são mais... Como a Lorena, a doutora Aline, tem uma filha também da mesma idade do Pedro, quase. E já são crianças maiores, já entendem o que tá acontecendo, já sabem, já têm recursos para lidar com isso. Mas, futuramente, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer com essas crianças futuramente em relação a essas angústias que elas estão vivendo. Tem crianças fazendo terapia, porque não estão sabendo lidar com isso, né? Já mudaram muito o comportamento, umas ficaram agressivas, outras ficaram mais introspectivas, cada uma lidar com isso de um jeito. Mas a escola, eu acho que o desafio da escola também vai ser lidar com isso, né? Como é que eu vou pegar essa criança que ficou 4 meses isolada e vou trazer para essa realidade social, que é o que a escola sempre procurou trabalhar, porque a escola não é só um ambiente de ensino, é um ambiente de socialização. Lá estão as nossas primeiras relações sociais. Eu tenho amigas até hoje, eu tenho 41 anos, eu tenho amigas que estão comigo desde os 5 anos de idade, a gente é amiga, muito amiga, somos amigas muito próximas até hoje. Então, são as primeiras experiências sociais de uma pessoa, né? Como é que vai ser isso futuramente? A escola vai ter que aprender a lidar com o enfrentamento dessas frustrações, resiliência, solidariedade, porque isso que você falou é que falhou muito a internet na hora que você estava falando, mas esse espírito de solidariedade também vai ter que ser trabalhado com a criança. Poxa, se eu não usar máscara, eu posso prejudicar meu amigo, né? Eu posso passar o vírus para ele, enfim. Então, é todo um aspecto que vai ter que ser estudado, não só falando do indivíduo, mas do coletivo também, né? Tanto que Não, fica à vontade, doutora Aline. Uma das diretrizes dessa portaria do Conselho Nacional de Educação é justamente essa, para que a instituição de ensino desenvolva um protocolo de como receber estas crianças isoladas há tanto tempo. Então, isso passa, né, da questão de princípio para a questão legal, né? O MEC já determinou que uma das diretrizes desses protocolos de retorno das aulas presenciais seja o planejamento de como receber os alunos e os seus empregados, através de apoio psicológico, através do desenvolvimento de uma nova metodologia de ensino. Isso passa a ser uma obrigação legal. Isso abre inclusive de negócios para outros negócios, é como nós falamos, é uma engrenagem. Eu ia até mencionar aqui que eu fico imaginando como será, né, para o caso aí desses pais, mães em geral aí, que são desse grupo, ou de algum grupo que acredita que não existe a doença no Brasil, que na realidade isso é tudo uma grande ilusão. Então eu fico imaginando isso, né? Porque, ou seja, você cerca de um lado, mas o boi escapa do outro, né? Como diziam os mais antigos aí.
Como eu falei anteriormente, estamos chegando aí na reta final da nossa live, do nosso painel Entrevista Ágil de Negócios. Sensacional, né? A nossa diretora de marketing até mandou os parabéns aqui pela abordagem, pelos conteúdos que vocês duas convidadas especiais trouxeram. E eu gostaria, né, de pedir, então, que vocês dessem uma dica. Fiquem à vontade, uma dica, né, dentro de suas especialidades, ou como mães, fiquem à vontade, para os mantenedores. Deem uma dica aí para nós, por favor, para enriquecer ainda mais o conteúdo dessa live. É difícil, né, a gente dar uma dica num momento como esse, então eu vou passar o que eu vivencio, né? Como especialista em direito empresarial e prestando assessoria para empresas aí há 20 anos, a orientação que eu dou converse com outros estabelecimentos de ensino, né? Troque informações, consulte sim um apoio jurídico, porque existem nuances da lei que é só um especialista que conhece e que pode te ajudar, né? Além dos próprios contatos e indicações que a gente tem relacionados à medicina e segurança do trabalho, a apoio financeiro, a formas de você, de repente, conseguir um empréstimo ou lidar melhor com o comportamento dos teus empregados. Sobretudo, a gente vivenciou muitas situações ao longo de todos esses anos prestando assessoria. Então, converse com os teus pares, com as outras instituições de ensino, converse com o teu departamento jurídico ou busque um apoio jurídico, né? E, sobretudo, o bom senso. Eu não posso deixar de ressaltar isso mais uma vez, porque mais do que nunca ele é importante. Eu acho que, a par de todas as especializações, a gente tem aí a vontade de contribuir com o retorno à normalidade, né? Quando a gente fala em saúde, a gente tem que ver a saúde sobre dois aspectos, a física e a financeira, né? Então, eu olhando pela visão do empregado, vejo essa dificuldade, mas ainda acredito que a troca de ideias, a troca de experiências, a consulta a profissionais especializados, seja ela em qualquer área, jurídica, médica, psíquica, hoje mais do que nunca ela se faz importante. Se a gente não tem uma resposta pronta, a gente com certeza vai buscar, porque é interesse de todo mundo poder sair dessa situação, e eu tenho a convicção de que a gente vai sair dessa, nós vamos sair melhores, nós vamos sair mais fortes, e a vida vai voltar a acontecer. Uma bela dica, recomendação. Parabéns. Eu acho que a dica que eu daria assim pro empregador, né? Eu, com a visão de RH, seria tentar minimizar os impactos para os seus colaboradores, né? Assim, conversar com eles, fazer esse retorno às aulas de forma menos impactante para os professores, para os empregados da escola, para todo mundo que está lá no dia a dia, tentar minimizar os impactos psicológicos desse retorno, porque todo mundo está ansioso, todo mundo está sem saber o que vai acontecer, né? Tá todo mundo com medo do retorno às aulas. Para as mães, para os pais, o recado que eu daria seria: preste atenção nas suas crianças, fique de olho no que está acontecendo no comportamento deles, em relação ao retorno às aulas. Já vão se preparando para esse retorno, porque isso é uma realidade, ele está chegando, ele está perto. Então, já vamos nos preparando para que isso aconteça, para minimizar os impactos, né? Porque de uma hora para outra, eu levar a criança para a escola sem que ele esteja preparado, vai ser um impacto muito grande para a vidinha deles, né? Eles estão acostumados O Pedro, por exemplo, acorda meio-dia, daí ele toma café, aí ele almoça 3 da tarde, aí ele vai fazer a lição na hora que ele
bem entender, e a gente aqui trabalhando no home office, todo mundo, né, aquela loucura. É uma realidade que vai ser diferente para ele agora. Então, eu já tenho que fazer essa preparação para que a vida dele volte minimamente ao normal, assim, volte ao presencial. Então, eu tenho que prepará-lo para isso, né? E aí, quando voltar, eu tenho que estar de olho nos comportamentos dele, como é que ele está, como é que está sendo esse retorno para ele, o que ele está enxergando de estudo. O Pedro é uma criança muito de boa, para ele vai levar super... Sim, não vai ter impacto, pelo que eu bem conheço meu filho, vai ser tranquilo, mas outras crianças do meu cotidiano pode ser que encarem de uma forma diferente, né? Então, vamos ficar de olho nas nossas crianças. Olha só, eu fiquei até com inveja do vidão do Pedro, viu? O Pedro tem vidão, viu? Eu falo para ele. Mas logo ele se adapta, eu tenho certeza, assim como tantas outras crianças, jovens, né, adolescentes, e mesmo aí o pessoal que já está aí na fase adulta, que também continua estudando. Eu tenho irmã, por exemplo, que está no Sul, está fazendo mestrado em São Paulo e que foi embora de novo porque não está tendo aula, e ela está apreensiva porque quebrou o ritmo. Então, isso acaba realmente envolvendo todos. São ótimas dicas aí, eu acho que essas dicas complementaram, enriqueceram ainda mais o conteúdo que nós discutimos aqui hoje, né? Agora, realmente, aí na partezinha final da nossa live, eu gostaria de pedir aí mais uma vez a palavra de vocês, doutora Aline, a Ingrid, para passar agora sim um recado final, né? Não uma dica, um recado. Eu fico aqui pensando, né, no caso, sejam aí nas especialidades empresarial, recursos humanos, caso o pessoal que esteja acompanhando aqui ao vivo, né, essa transmissão da AGE Escola de Negócios, ou mesmo depois o pessoal que acompanhar pelo YouTube, a gente sabe que tem muita demanda, às vezes quer fazer um contato para tirar uma dúvida ou para receber orientação a respeito de uma determinada informação. É possível isso, não é? Fiquem à vontade para passar esse recado final e para mim depois fazer aqui a condução final do nosso evento. Eu coloquei um propósito profissional, né, no início dessa pandemia. Eu acho que se eu puder colaborar, vai ser com aquilo que eu sei fazer, vai ser com a minha profissão. Então, eu me coloco à disposição o escritório de quem precisar para tirar a dúvida que for, para trocar ideia, né? Isso é enriquecedor para mim, para o escritório, para quem me consultar. O escritório está aí nas redes sociais, www.scarmato Mazzolin, Instagram, Facebook, YouTube. Vocês encontram a gente, não tenham vergonha, não fiquem acanhados, se precisarem, a gente está à disposição. Eu coloquei isso como um propósito, né? Quanto mais gente eu conseguir ajudar, quanto mais gente eu conseguir orientar, essa vai ser a minha contribuição para esse momento. Então, acessem aí as nossas redes sociais, estamos à inteira disposição de todos, né? Empresários, não empresários, mães, pais, crianças, a gente também dá um jeito de trocar uma ideia, mas, enfim, estamos aí à disposição. Legal. Legal, ótimo. O meu LinkedIn é o meu nome, então o meu LinkedIn é esse sobrenome aí que ninguém consegue falar, tá? Eu vou falar ainda hoje, tá? Então, minhas redes sociais estão aí também, estou inteira à disposição. Quem quiser trocar ideia, conversar sobre retorno às aulas ou sobre qualquer outro assunto também relacionado a RH, psicologia, estou inteira à disposição. Legal, o pessoal tá mandando mensagem positiva, eu tenho certeza que depois chegarão ainda mais, né, no material gravado. Novamente aqui o Dr. Ricardo, né, mandando parabéns, a excelente entrevista, o Alessandro falando que a abordagem foi excelente de vocês aí, do nosso bate-papo em geral. A nossa produção aqui, nossa diretoria de marketing também já havia sinalizado de forma positiva, entre outros. Bacana, muito bacana. Antes de fazer o encerramento, então eu quero agradecer aqui oficialmente a presença de vocês terem aceitado aí o convite, né, da AGE Escola de Negócios para participarem desse painel de entrevista. Bacana, nós ficamos muito felizes daqui pela AGE. Então, em nome da AGE, meu nome,
Eu agradeço aí o tempo que vocês dedicaram. Eu sei que a agenda de vocês é bastante concorrida e conturbada aí, né, devido aos trabalhos, mas eu agradeço muito, tá? Imagina, eu que agradeço o convite. O convite, a oportunidade, pode contar com a gente, que a gente... Legal. Com certeza. A ideia é essa. Legal. Legal, então olha só, estamos encerrando por aqui, né? Antes até de fazer o encerramento, eu quero agradecer mais uma vez aí os nossos 2 patrocinadores que apoiam esse painel da entrevista ágil de negócios, a empresa Marca Protegida, que é uma grande parceira aí na parte de registro de marcas. Mandar um abraço lá para o Davi Mota, que é o CEO lá em Mogi das Cruzes, um grande parceiro, e também a Bielíssima, Moda Íntima, Moda Praia, é um comércio eletrônico, né? Tudo lá para a mulher. E pode estar acessando, que é bem bacana também. Agradecer aqui especialmente ao nosso público, ao pessoal que acompanhou aqui a nossa live com aquelas idas e vindas, e passa e interage, e também o pessoal que estará acompanhando esse vídeo gravado no canal do YouTube ou nas mídias sociais. Agradecer imensamente aí a participação, foi muito boa, a audiência foi legal, tá? Agradecer mais uma vez o escritório aqui, no caso, o Scarmato Mazzolin, né, advogados associados, muito obrigado. Obrigado também aí mais uma vez a Ingrid e Karine Kibelkistis. Acertou! Eu falei, eu ensaiei, eu falei. Então, muito obrigado a todos, obrigado à nossa produção, representada aqui, encabeçada pela diretora Priscila Biela, aos nossos professores também, nossos diretores de núcleos de negócios da Ágil Escola de Negócios. Pessoal, foi sensacional, tá? Um grande abraço mesmo. Até a próxima. Sintam-se abraçados. Obrigada. Tchau, obrigada. Pode falar aqui se quiser.